Olá, estudantes do 8º ano do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, sou professora de arte e estamos juntos mais uma vez hoje para a nossa aula de número 30, que é sobre música experimental e tecnologia. Vamos cumprimentar também o Lucas, que é nosso intérprete de Libras. Olá, Lucas, seja bem-vindo. E antes da gente começar a aula, eu preciso fazer aquele lembrete que vocês já conhecem e é importante não esquecer. Lembrem-se de registrar sua presença no Classroom. Você vai entrar nas orientações da atividade. No primeiro link, você vai clicar, abrirá um formulário, você vai preencher as questões desse formulário e clicar em enviar. Pronto, presença registrada. Vamos então retomar o que nós aprendemos na aula de número 29? Me acompanhem. Relembrando a aula de número 29. Vimos sobre como as diferentes características dos instrumentos de percussão influenciam nas tradições africanas. Vimos também sobre a notação musical convencional e não convencional. Vimos o que são os termos pulsação, compasso, ritmo, som e silêncio e aprendemos como ler e criar uma partitura. E hoje, em nossa aula de número 30, nós veremos sobre música experimental. O que será esse tipo de música? Música e tecnologia, possíveis relações que a gente pode perceber. Música concreta. Então, música experimental, música concreta, que serão esses tipos de música? Trabalhos marcantes que contribuíram com a música eletrônica. E algo que vocês já conhecem e que nós já comentamos, inclusive, na aula 27 e 28. E sobre o minimalismo e suas contribuições para a música eletrônica. Começando pela música experimental. Ela questiona a divisão das funções em compositor, regente e intérprete, ou seja, a gente que percebe uma orquestra, por exemplo, em que o compositor preparou a música que está na partitura. Os intérpretes irão executar a música com os instrumentos, cada um com seu instrumento ou cantando. E o regente irá conduzir a realização dessa música. Então, essa divisão em 3 funções, ela é questionada pela música experimental. Segunda característica da música experimental, desenvolvimento da improvisação livre e criações coletivas. Então, o que a gente percebe? A música experimental, ela é construída por meio da improvisação, a criação dela acontece no momento em que ela está sendo executada. E nesse momento de execução também pode ter a participação de mais de uma pessoa, então pode ser uma criação coletiva. Situações musicais não passíveis de serem escritas numa partitura que utilize o sistema de notação tradicional. E aí nós lembramos uma coisa que nós aprendemos na aula de número 29. Vocês lembram que a notação tradicional é aquela que tem símbolos que são usados em todo o mundo? Pois é, os intérpretes, os musicistas que trabalhavam com a música experimental, eles perceberam que a música que eles estavam produzindo não se enquadrava naquela notação tradicional e perceberam que aí teria que ter uma outra forma de registrar a música por eles produzida. Vamos então para o nosso primeiro exercício, mas já, professora, você começou a explicar, mas é porque tem coisas muito importantes que vocês precisam memorizar e nesse primeiro exercício será possível fazer isso. Escreva sua definição sobre música experimental. Vocês viram que eu comentei o que é a música experimental? Agora, a partir do que eu comentei, você vai escrever com as suas palavras, considerando os aspectos explicados anteriormente. Alguns minutinhos para você escrever em seu caderno e já retornaremos.
Retornando para o nosso exercício de número 1, conseguiram escrever no caderno a definição de música experimental? Vamos ver alguns itens que é importante você ter colocado em seu caderno. Se tiver esquecido de algum, pode acrescentar. É importante você colocar que é uma música que não tem as divisões de funções em compositor, regente e intérprete, que a execução da música acontece por meio de improvisações livres que podem envolver criações coletivas e que essa música produz obras que não se enquadram na notação tradicional. São esses 3 pontos que é importante você destacar em sua definição. Vamos falar um pouco agora sobre música e tecnologia. Pós-Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu logo após a Segunda Guerra? A expansão da indústria do som e das estações de rádio, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos. Então, se nós temos a expansão da tecnologia, do desenvolvimento da indústria do som e das estações de rádio, nós vamos ter novas relações sendo construídas com a música e com a própria produção do som na comunicação. Isso vai influenciar bastante a produção de músicas. Novas tecnologias. São desenvolvidos equipamentos que você pode trabalhar de outra forma com o som e com a composição das músicas. Quais são esses equipamentos? Microfones, gravadores, toca-discos, sintetizadores, processadores de áudio, alto-falantes, etc. E com boa qualidade. Então, aqueles que trabalhavam com música perceberam que eles tinham ali novos equipamentos, novas tecnologias que interferiam na produção do som e que poderiam então ser usadas em seu trabalho. Novas maneiras de conceber e compor música. Se antes a música era concebida e executada por meio de instrumentos e agora nós temos diferentes recursos tecnológicos que trabalham com o som, então eles começam a perceber que podem usar esses instrumentos para construir uma nova maneira de compor e de produzir música. A música futurista representava as sonoridades produzidas pelas máquinas e motores. A música futurista é do início do século XX, então ela acontece antes até da Primeira Guerra Mundial. E ali eles já começaram a perceber que a presença de máquinas poderia influenciar na produção dos sons e, consequentemente, na construção das músicas. O criador do movimento, Marinetti, ele era italiano. Assim como os artistas e músicos futuristas a consideravam a música de uma nova época, a música do futuro, justamente porque se tratava de uma música produzida por máquinas. Vamos então para o nosso primeiro quiz? Sobre a relação música e tecnologia, podemos afirmar que, alternativa A expansão da indústria do som e das estações de rádio aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Será que foi antes da Primeira Guerra que aconteceu essa expansão? A música não utiliza produtos das novas tecnologias. Pensem um pouquinho. A tecnologia influencia na forma de compor músicas. Não. Letra C, a tecnologia não influencia na forma de compor músicas. Importante corrigir, né? Será que ela não vai influenciar? Letra D, a tecnologia motiva o desenvolvimento de novas formas de manifestações musicais. Será qual é a alternativa correta? Alguns minutinhos para vocês pensarem, logo retornaremos.
Retornando para o nosso quiz de número 1, conseguiram marcar a alternativa correta? Vamos conferir? Me acompanhem. A alternativa correta é a letra D. Por quê? Na letra A, fala que a expansão da indústria do som e das estações de rádio aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial, e nós vimos que, na verdade, não. A expansão aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Letra B, que a música não utiliza produtos das novas tecnologias. Nós vimos que, na verdade, é o contrário, né? A música experimental, principalmente, utiliza bastante os recursos das novas tecnologias. Letra C, a tecnologia não influencia na forma de compor música e também está errada porque influencia totalmente. Não tem como compor música da mesma forma que se compunha antes com novos recursos eletrônicos. Tem como, mas aí amplia a possibilidade de produção de músicas e, consequentemente, outros modos de se compor. Letra D, que é a nossa alternativa correta. A tecnologia motiva o desenvolvimento de novas formas de manifestações musicais, que foi o que nós percebemos, né? Com a tecnologia foram construídas novas formas de manifestações musicais, algumas delas aparecem nas músicas experimentais, começamos a vê-la na música futurista e vamos ver o que a gente vai conhecer agora para frente? Sobre a música concreta. É um tipo de música experimental, ou seja, que questiona aquela divisão em três funções, uma música que incorpora os recursos eletrônicos para sua produção e uma música que não se encaixa naquela maneira de execução tradicional, naquela maneira de registro tradicional da notação musical convencional. É produzida originalmente em estúdios de som com recursos eletroacústicos ou eletrônicos, então é um tipo de música que vai usar os recursos eletrônicos desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, mediante edição e ou montagem de áudio. Então, esses sons, já lá, logo após a Segunda Guerra Mundial, eles são manipulados em estúdios, são alongados, são encurtados, são repetidos. Então, naquele momento, eles já perceberam que tinha como manipular o som em estúdio e esse som poderia ser usado depois para a composição de músicas. Integra sons naturais, além daqueles gerados por instrumentos musicais já tradicionais. Eles percebem que podem usar os sons dos instrumentos tradicionais gravados e podem mesclar com sons do cotidiano, conversas de rua, gritos, barulhos de carros, e aí eles começam a misturar esses sons com os dos instrumentos nas músicas. O que a gente percebe então? A música concreta, ela rompe a maneira de compor e de executar música que utilizava aquela divisão nas três funções, que é o compositor, o regente e o intérprete, e constrói um modo de se executar música que acontece por meio dos equipamentos eletrônicos. E aí são esses equipamentos eletrônicos que vão ser usados durante a execução da música. Vamos para o nosso segundo quiz? Marque verdadeiro ou falso nas afirmativas sobre a música concreta. É uma música produzida em estúdio, que pode utilizar tanto sons de instrumentos tradicionais como sons naturais. Será que é verdadeiro ou falso? Tente lembrar o que eu expliquei e marque. É uma música que utiliza apenas instrumentos tradicionais concretos em sua execução, só instrumentos tradicionais. Será? Marque verdadeiro ou falso e já retornaremos.
Retornando, vamos conferir as respostas que vocês colocaram no caderno de vocês? Então, a primeira alternativa que afirma que a música concreta é produzida em estúdio e pode utilizar tanto sons de instrumentos tradicionais como sons naturais é verdadeira. A segunda alternativa é falsa. Essa segunda alternativa afirma que a música concreta é uma música que utiliza apenas instrumentos tradicionais concretos em sua execução. E ela é falsa porque a gente sabe que a música concreta utiliza de recursos eletrônicos na produção e execução dos sons. Agora nós vamos estudar sobre alguns compositores da música concreta. Esse é Karl-Heinz Stockhausen. Ele é um alemão. Ele fez experiências com a gravação da voz de um rapaz que cantava e falava, fazendo-a ficar mais rápida e mais lenta, e o que levou a criar em 1957 a Canção de um Jovem. Então essa canção foi composta por ele, manipulando a voz de um rapaz em estúdio. Ele foi um dos compositores alemães marcantes na música concreta. Pierre Schaeffer, esse é francês, ele também compôs a música concreta logo após a Segunda Guerra Mundial e ele trabalhava com a negação da notação tradicional. Ele percebeu que a música concreta não se encaixava naquela notação musical tradicional. Ele tinha muita vontade de descoberta de sonoridades novas dadas pelo uso das modernas tecnologias sonoras. Então ele percebeu que todo aquele desenvolvimento tecnológico tinha uma grande possibilidade de produção sonora e isso tinha que ser explorado, tinha que ser pesquisado pelos produtores de música. Tinha também grande interesse em descobrir usos inexplorados ou não previstos dos aparelhos ligados à produção radiofônica. Ele percebeu que esses aparelhos usados pelo rádio também poderiam contribuir na produção das músicas. O nosso terceiro artista marcante da música concreta é o Pierre Henry, que também é um francês, e pelo próprio período que ele viveu, de 1927 até 2017, ele passou por várias transformações tecnológicas. Então ele foi um compositor que em sua produção ele explorou tecnologias desde o disco de vinil, que alguns de vocês pode ser que conheçam, outros não, até as transformações que foram acontecendo no decorrer do tempo, até chegar às tecnologias dos softwares de computador para manipulação dos sons. Então ele pôde experimentar todas essas tecnologias e transformações que aconteceram. E aqui nós temos um brasileiro, o Jorge Antunes, que está vivo ainda e que compôs a Valsa Sideral, onde ele utiliza sons exclusivamente eletrônicos. Se vocês procurarem no YouTube, tem vídeos dele executando essa música e vocês vão conseguir perceber como que ele manipulava um pouco os sons durante a produção dessa música e perceberão como é uma valsa diferente. Por isso mesmo ele chamou de Valsa Sideral. Ele também explorou a sonoridade de um theremin em 2010, que é um dos instrumentos musicais que se vale de um dos primeiros instrumentos musicais que se vale de meios eletrônicos para a produção do som. Então ele também fez experiências com esse instrumento em 2010. Vamos para o nosso terceiro quiz? Será que vocês estão conseguindo entender tudo que eu estou explicando? Vamos descobrir agora. Qual das alternativas abaixo apresenta uma característica em comum entre os artistas Karl-Heinz Stockhausen, Pierre Schaeffer, Pierre Henry e Jorge Antunes? Alternativa A. Todos eles utilizam ou utilizaram recursos de edição dos sons que são manipulados em suas músicas? Todos eles são ou foram maestros que trabalharam com suas orquestras tradicionais? Pensem um pouquinho a partir do que eu expliquei e logo retornaremos para conferir a resposta.
Retornando para o nosso quiz de número 3, conseguiram responder? Vamos conferir. Então, a nossa alternativa correta, que apresenta uma característica comum aos compositores apresentados, é a alternativa A, que afirma que todos eles utilizaram ou utilizam, o Jorge Antunes está vivo ainda, recursos de edição dos sons que são manipulados em suas músicas. Vamos agora falar um pouco sobre música, tecnologia e música eletrônica. Banda Kraftwerk. Significa, essa é uma banda alemã, e esse termo em alemão significa usina de energia. Fundado em 1970 e ainda em atividade, o Kraftwerk tem a poética singular de usar ritmos repetitivos e melodias cativantes. A banda utiliza um som instrumental econômico e minimalista. Guardem essa palavra minimalista que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. E estritamente eletrônico, ou seja, essa banda tem uma produção que utiliza poucos sons, manipula esses sons com poucas variações, de modo totalmente eletrônico, e começou suas atividades em 1970 na Alemanha. Aqui nós temos uma imagem dessa banda fazendo uma apresentação em São Paulo em 1912. Observem bem essa imagem, tentem lembrar se elas se parecem com as imagens de shows que vocês costumam assistir. Se não, lembrem-se que nós conversamos na aula passada sobre diferentes construções de manifestações culturais. Então aqui nós vemos uma manifestação que pode ser diferente do que alguns de nós conhecemos e pode ser parecida com o que outros conhecem. Então, para a gente continuar conversando sobre esse conteúdo, vocês vão fazer o exercício de número 2. Descreva todos os detalhes que você consegue observar na imagem abaixo. É uma resposta pessoal em que você vai escrever cores da imagem, como está a organização dessas cores, como elas se apresentam para a gente por meio da foto, como está a organização dos membros da banda. Como está a organização dos instrumentos que ele utiliza, sobre as vestimentas que ele utiliza. Então, vocês farão todas essas anotações observando esses detalhes, terão alguns minutinhos para fazer as anotações e logo retornaremos.
Retornando para o nosso exercício de número 2, conseguiram fazer as anotações em relação à imagem que eu pedi para vocês observarem? Vamos conversar um pouquinho sobre essa imagem então, para a gente continuar a nossa aula. Então percebam que a gente vê que a imagem é composta por variações das cores de azul e verde. Essas variações acontecem seguindo uma padronização, se vocês observarem o fundo do palco. A forma que essas cores é distribuída na tela do fundo do palco é bem semelhante como é distribuída primeiro a cor azul, depois a cor verde, depois a cor azul novamente. Os espaços que essa cor ocupa que essas cores ocupam são bastante semelhantes. Observem também que essa cor azul se repete inclusive nas vestimentas dos intérpretes. Vejam que é uma vestimenta padronizada e essa padronização também segue na forma de apresentação do equipamento que eles usam para reproduzir a música. Então vejam que é uma imagem extremamente padronizada, não tem muitas variações. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. O que é minimalista ou minimalismo, o movimento do minimalismo? É um movimento que começou nos Estados Unidos na década de 1960, tendo à frente o compositor John Cage. Então, nos Estados Unidos, lá já na década de 60, esse movimento começou e o John Cage apresentou várias músicas que contrariavam as expectativas que as pessoas tinham anteriormente de música. E, por vezes, ele surpreendeu o público com essas músicas que ele apresentava. E por que ele surpreendeu o público? A gente vai conversar daqui a pouco quando formos falar sobre as características das músicas minimalistas. Em pouco tempo, a expressão minimalismo passou a representar as músicas ditas repetitivas, concebidas por compositores americanos. Nos anos 70, suas obras passaram a figurar o cenário europeu. Então, na verdade, aos poucos, esse termo minimalismo começou a definir essas músicas que as pessoas interpretavam como repetitivas e, na verdade, fazia parte da proposta de execução da música que eles buscavam justamente quebrar com aquela expectativa já construída em relação às músicas tradicionais. Começou o movimento em 1960 nos Estados Unidos. Em 1970, esse movimento chegou à Europa e aí foi quando aquela banda que nós vimos começou seus trabalhos também, que é Kraftwerk. Eles começaram os trabalhos justamente em 1970, na década de 1970. E aí a música se difundiu por vários lugares do mundo. O que é minimalista? E como que esse minimalismo aparece na música? Lembrando que foi um movimento que esteve presente em várias modalidades artísticas. Nós estamos estudando especificamente música, mas se vocês pesquisarem também vão ver que nas artes visuais, na dança, no teatro, esse movimento também apareceu com suas características específicas. Na composição musical, é caracterizado pela repetição constante, ou seja, os sons são repetidos com certa frequência, e isso faz parte da proposta da música, alterações sutis de ritmo e modulações, modulações e dinâmicas, ou seja, as alterações que acontecem na música são mínimas. E isso faz parte da proposta da própria música trabalhada pelos minimalistas. Essas características foram adotadas inicialmente pela música eletrônica. Então, nós percebemos que a música eletrônica aproveitou várias características dos estilos musicais que nós conhecemos hoje. Vimos sobre o termo mais abrangente da música experimental, que quebra com algumas tradições, que tem a construção da música por meio do improviso, pode envolver criação coletiva e utiliza de recursos eletrônicos. Essas características foram aproveitadas pela música eletrônica. Vimos também que a música eletrônica aproveitou a manipulação dos sons em estúdio, que já era trabalhada lá pela música concreta logo após a Segunda Guerra Mundial. E também a música eletrônica aproveita essas características do minimalismo, a repetição, poucas modulações, no início de sua produção. Vamos então para o nosso quarto quiz?
Qual dos compositores abaixo esteve à frente do movimento minimalista nos Estados Unidos na década de 1960? Karlheinz Stockhausen. Alternativa A. Alternativa B, John Cage. Alternativa C, Pierre Schaeffer. E alternativa D, Pierre Henry. Tentem lembrar o que eu acabei de explicar e tentem marcar a alternativa correta. Um tempinho para vocês pensarem e logo retornaremos. Prontinho, retornando para o nosso quiz de número 4, conseguiram responder a alternativa correta? Vamos conferir. A alternativa correta é a letra B, John Cage. Por que as outras alternativas não estão corretas? Você também falou desses outros artistas hoje, professora. Vamos pensar por quê? Karlheinz Stockhausen, ele fez parte do movimento da música concreta na Alemanha. Por isso, ele não corresponde à nossa pergunta. Nós estamos falando do minimalismo nos Estados Unidos. Então, alternativa A fala de um artista alemão. Alternativa B fala de um artista que trabalhou com minimalismo nos Estados Unidos, que é John Cage, que é a alternativa correta. Alternativa C fala sobre Pierre Schaeffer, que ele é francês, também trabalhou com a música concreta na França. Então, também não corresponde ao tipo de música nem ao país que nós estamos falando. E letra D, Pierre Henry também é um francês que trabalhou com a música concreta. Então, o único artista que trabalhou com minimalismo nos Estados Unidos na década de 60 que nós temos nas alternativas é o John Cage. Então, vamos revisar um pouquinho do que nós aprendemos nessa aula?
Nós vimos sobre o que é a música experimental, nós vimos características marcantes e como ela questionava algumas práticas musicais que aconteciam anteriormente. Vimos como a música pode ser influenciada pela tecnologia, vimos que o desenvolvimento de novos equipamentos de rádio, de novos equipamentos de produção e de edição, de emissão do som, como que esses desenvolvimentos tecnológicos influenciam na produção da música. Vimos trabalhos marcantes desde a música concreta, falando no minimalismo, passando pelo minimalismo e como que esses trabalhos contribuíram na música eletrônica. Ou seja, a música eletrônica ela aproveitou muito de produções que aconteceram anteriormente e foram adaptando essas possibilidades de trabalho com som para a maneira que eles queriam construir a nova forma de música, que é o que hoje nós conhecemos como música eletrônica e o que vários de nós temos contato no dia a dia. Essas são as referências, são as fontes que eu usei para elaborar essa aula. Por hoje é só, queremos agradecer a presença do nosso intérprete, Lucas. Muito obrigada, Lucas. Tchau, tchau. Nos encontramos na próxima aula e estarei aqui aguardando vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.